E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a minha estratégia de prova para tirar 80 acertos no primeiro dia da prova do Enem. E bom, com essa estratégia eu conseguia não me cansar, além disso eu terminava a prova com muita antecedência. Eu tinha que esperar para dar aquele horário que você podia levar a prova para casa. E bom, eu acho que eu terminava faltando uma hora ali para o horário final. E eu vou passar logo para as dicas, mas antes eu vou falar aqui para vocês os meus acertos. Em linguagens eu fiz 40 acertos de 45, em humanas eu fiz 41 de 45. Bom, qual era essa estratégia? E eu queria dizer para vocês que essa forma que eu fazia a prova, ela já começava, essa estratégia, ela já começava antes, né, do dia que você fosse fazer seu simulado, do dia que você fosse fazer a prova, porque a primeira dica consiste em ler bastante. Para o primeiro dia isso é essencial. Eu diria que para o segundo também, mas para o primeiro mais ainda. Porque a prova do Enem tem a cada ano ficado mais desgastante, mais massiva, com textos cada vez mais grandes. E aí, se você é uma pessoa que não lê ao longo do ano, fica muito difícil que você se acostume, que você se saia bem ali na prova, é, ao se deparar com aqueles textos. Então, se você não tem uma prática de leitura, é, como é que eu posso dizer? Se você não tem uma prática de leitura consolidada na sua vida, fica muito difícil fazer a prova ali do primeiro dia, ok? E bom, agora sim partindo para a prova. O que é que eu fazia para conseguir fazer uma prova muito boa e não me cansar ali no primeiro dia? Eu usava a redação para descansar. Sim, tem muita gente que acha isso uma loucura, mas eu consegui formar um padrão ali de redação, um padrão que era meu, e eu já sabia como eu ia escrever, eu só precisava roteirizar um pouco ela ali antes de começá-la. E aí eu ia responder as questões, fazia 15 questões de uma matéria, depois começava ali a introdução da redação para descansar mesmo daqueles textos maçantes que nós temos ali na prova do primeiro dia. Depois que eu fazia essa introdução, eu voltava, fazia 15 questões de outra prova, eu começava com 15 de linguagens, depois eu ia para 15 de natureza, né, com a redação, uma parte da redação entre esses dois blocos de questões. E aí depois que eu terminava esse bloco, eu ia ou para o primeiro desenvolvimento ou para o gabarito. Sim, eu já fazia o gabarito antes de terminar de resolver as questões, porque eu tenho para mim que o meu julgamento ele é melhor no começo da prova, quando eu estou menos cansado, quando eu tenho mais energia. Então, eu já coloco ali no gabarito as questões que eu tenho certeza. Porque eu acredito que a gente tem uma alta capacidade de se sabotar ali ao final da prova para ir colocando o gabarito. E às vezes em questões que você tem certeza que vai acertar, você acaba trocando ali o gabarito, você não está mais com a mente tão fresca e aí começa a imaginar coisas nada a ver e perde uma questão que era sua. Por isso as questões que eu tinha certeza, eu já passava para o gabarito e usava isso como pausa ali para descansar, ok? Além disso, eu fazia outra coisa no meio dessas divisões aí entre prova, entre gabarito, entre redação. Eu dava uma pausa. Eu fechava a minha prova e ficava meio olhando para o nada, assim, descansando, fechava os olhos, porque isso liberava a minha mente, tá? Abria espaço ali na minha mente para poder voltar com tudo ali nas questões. Quando eu ia beber água, eu também fechava a prova, não ficava olhando para ela, porque, bom, isso retomava o meu foco. Não sei se tem alguma explicação científica para isso, mas eu peço que vocês testem e vejam se não vai dar certo com vocês também. E aí nisso consistia a minha estratégia. Fazia o bloco de questões, fazia a redação, colocava o gabarito, fazia o bloco de questões, depois colocava lá no gabarito as questões que eu tinha certeza, depois fazia um pouco da redação e aí depois passava a redação a limpo também em partes, e fazendo esse processo eu terminava a prova ali uma hora antes dela ter o seu tempo esgotado. Eu acredito que muita gente peca quando faz aquela quantidade de questões imensas todas de uma vez. Por exemplo, tem gente que faz a prova de linguagens, né, inteira, as 45 questões, depois vai para humanas, 45 questões, faz a redação inteira também.
Eu não acho que essa seja a melhor estratégia. Então, essa foi a minha estratégia para passar dos 80 acertos no Enem 2023. Eu acredito que vai ser bastante útil para você. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí e se inscreve no canal. Tamo junto.